Fala galera, fala Jesus! Hoje eu estou aqui para fazer um vídeo sobre um assunto muito importante, tentação e pecado. Bom, esse é o primeiro vídeo que eu tô fazendo dessa forma, né? Então eu quero começar lendo um versículo, dois versículos, pra gente começar a falar sobre esse assunto. Bom, o versículo que eu vou ler é Tiago 1, 14 e 15. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo sido concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Bom, por esse versículo a gente já pode perceber que a diferença entre tentação e pecado. Bom, primeiro eu vou falar da diferença dos dois em tópicos, para ficar mais bonitinho aqui. A tentação vai estar desse lado e o pecado vai estar desse. Daí depois a gente... Vai dar certo. Tentação não é pecado. A tentação não é pecado. Pelo amor de Deus, tem gente que confunde isso. E eu confundia. A tentação, ela é a ação sobre o meu desejo mal. O diabo me tenta a partir do desejo mal que eu tenho. Em Mateus 4 fala que o tentador, que é o diabo, foi para tentar Jesus. Entendeu? Eu não posso deixar de ser tentada. Pecado não é tentação. Então, não tem explicação para isso. Pecado não é tentação. Pecado é aceitar ou praticar o desejo mal dentro de mim, entendeu? Tá. O pecado dá pra ser evitado, a gente não precisa necessariamente pecar. Então, eu aprendi desde criança que pecado é tudo que a gente pensa, fala, faz que não agrada a Deus. Vamos guardar isso na cabecinha de vocês. Bom, pra entender melhor, a gente vai usar alguns exemplos pra dar uma ilustrada, exemplos bíblicos e de pessoas que falaram frases muito legais que eu vou já começar citando ela. Martinho Lutero falou uma frase muito top, assim, top das galáxias. Meu pai me disse para eu pesquisar, eu pesquisei, gente, muito top. Gostei muito. Martinho Lutero disse: "Não podemos impedir que os pássaros voem sobre as nossas cabeças, mas podemos impedir que eles façam ninho sobre elas. Assim também não podemos nos livrar de sermos tentados, mas podemos lutar para não cairmos na tentação, ou seja, pecarmos." Jesus, ele foi tentado, em Mateus 4 fala que Jesus foi tentado no deserto. E Jesus não caiu na tentação, ele foi tentado, mas não caiu na tentação. Só esse exemplo já dá pra falar que a tentação não pode ser evitada, porque Jesus foi tentado, mas o pecado pode ser evitado, porque Jesus não pecou. Um exemplo do pecado é tipo Caim. Caim e Abel foram os primeiros filhos de Adão e Eva. Tá lá em Gênesis 4, tá essa história. Caim e Abel ofereceram ofertas a Deus e Deus se agradou mais da oferta de Abel do que a de Caim. E daí Caim ficou bravo, ficou revoltado. E daí Deus falou assim pra ele. Olha só a frase que Deus falou pra ele. Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. A gente precisa dominar o pecado. Mas pensa o que Caim fez? Ele foi lá e matou o irmão. Mesmo Deus avisando. Mesmo ele tendo a oportunidade de falar não, ele pecou. E às vezes é isso que acontece com a gente fala tipo assim, não tive oportunidade, mas na verdade teve. Você só não quis aceitar a oportunidade de não pecar, né? Entre a tentação e o pecado, que a tentação tá desse lado,
O pecado tá desse. Agora tem essa área aqui, ó. Que estou eu, né? Mas não sou eu. Tá entendendo? Entre a tentação e o pecado, nós temos uma área super perigosa, ultra mega perigosa. Não fiquem nessa área, por favor. Que é a área que se chama brincar com a tentação. Brilhinho, 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 coração. Tem gente que tá brincando com a tentação. Tipo, ela não tá suportando a tentação pela palavra. Porque Jesus, quando tava no deserto sendo tentado, ele falou, tipo assim, quando o diabo vinha falar pra ele, transforma essas pedras em pão. Jesus falava, nem só de pão viverá o homem, vai embora, Satanás, E daí Satanás ia embora, tipo, Jesus não ficou, é verdade, né, e se eu... Não, mas tem gente que tá assim, tem gente que tá, tipo assim, anda um pouquinho, não pecou, mas tá indo em direção ao pecado. E não acontece nada, andou um pouquinho. Aí ela falou, opa, não aconteceu nada, vou andar mais um pouquinho mais perto do pecado. Não tá pecando ainda, mas tá indo, entendeu? Mas aí, tipo, mas não é pecado, mas tá te levando pro pecado, para de ir pra lá, pelo amor de Deus. E eu vou dar um exemplo aqui da Bíblia pra vocês, de quem brincou com a tentação. Ló era sobrinho de Abraão. Abraão, não sei se vocês sabem, mas Abraão era amigo de Deus. Pai da fé. Não sei se estão lembrando. Mas tá. Ló era sobrinho de Abraão. Os dois eram ricos. A terra não suportava eles porque eles tinham muito gado, muitas coisas lá deles. E daí eles tiveram que se separar. E daí Ló foi morar nas colinas, mas não satisfeito em morar nas colinas, ele decidiu armar tendas até Sodoma. Ele ia armando tendas até Sodoma. Sodoma era uma cidade super maldosa. E não satisfeito ainda, Ló chegou a morar naquela cidade. Mas graças ao bom Deus, ele se manteve justo, porque em 2 Pedro fala que Ló, estou me confundindo. Ló se agoniava com o pecado daquele povo. Então, tipo assim, ele se manteve justo lá. E daí Deus teve que arrancar Ló daquela cidade para poder destruir Sodoma, porque eles tinham muita maldade. Tá entendendo que para Ló pecar era isso aqui? Talvez para você que tá assistindo esse vídeo, para você pecar está sendo isso aqui. Vamos estar saindo desse caminho, vamos estar saindo dessa brincadeira de tentação, vamos estar saindo dessa área. Vamos estar pegando a Bíblia, a palavra de Deus e falando, sai Satanás, vai embora da minha vida, né? Suportando a tentação com palavra. Mas você pode estar se perguntando, mas por que falar disso, gente? Atualmente, aquilo que antes era pecado, agora tá virando normal. E aquilo que antes era errado tá virando certo. Os valores estão totalmente se invertendo. E, tipo, o pecado não deixou de ser pecado, mas as pessoas não estão mais considerando o pecado aquilo que é. Então, eu tô aqui pra falar pra minha geração, eu fiz esse vídeo pra alcançar adolescentes, ou seja, a minha geração. Se você é mais velho, se você é mais novo, não tem problema, porque o Evangelho de Cristo é pra todo mundo, e esse vídeo também. Então, eu creio que foi Jesus que trouxe você aqui. Só é isso pra falar pra vocês, essa é a mensagem de Deus pra vocês hoje. Espero que vocês tenham entendido. Não peço que vocês tenham gostado, porque a palavra de Deus, ela é doce aos lábios, mas amarga, né? Aos que aceitam, carrega. Tá, mas é isso. E espero te encontrar no próximo vídeo, se Deus quiser. E é isso. Tchau. Gente, só passando aqui pra avisar, é que durante o vídeo eu não falei, eu esqueci. Só uma coisa antes de vocês terminarem de assistir essa parte aí. Em Mateus 6, Jesus ensina a oração do Pai Nosso. E uma das frases que tá lá é: e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então, gente, sempre peçam a Deus para que vocês não caiam em tentação.
Deus, ele ouve a nossa oração. Então, ele nos dá força, ele nos capacita para que a gente vença, para que a gente suporte a tentação. Mas, se você cair, continua assistindo o vídeo. 1 João 2:1. Só para fechar o assunto. Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Mas, se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, eu falei tudo sobre pecado e tentação, mas eu quero que vocês, se vocês estiverem em pecado ou essas coisas, ou se algum dia vocês pecarem, porque, né, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, mas para que vocês saibam que Jesus, ele salva, ele perdoa. Então, tipo, ele é o nosso advogado. Peça perdão, se arrependa de verdade, mude de vida e se esforce para não pecar mais. Ouça Jesus agora falando para você, que nem ele disse àquela mulher adúltera: vá e não peque mais.